Bom, vamos tentando dar aula aí. Vocês vão me mantendo informados sobre a qualidade do áudio, por gentileza, tá bom? Bom, hoje nós vamos, e peço perdão, eu não vou conseguir ligar o webcam mesmo, porque quando eu tô ligando ela tá travando e tá deixando a qualidade da aula pior. Então é preferível vocês ficarem apenas com o áudio e terem pelo menos uma aula, mais ou menos, mesmo que seja no formato podcast, do que ficar me vendo aí e tá tudo travando. Bom, vamos lá. Nós vamos começar hoje nossa aula de português, tá? Então vai ser uma aula sem conta, sem nada. E inicialmente nós vamos começar com uma interpretação de texto, tá bom? Eu trouxe aqui uma poesia para realizarmos a leitura e, consequentemente, realizar a interpretação dela, ok? Eu vou fazer a leitura e aí depois eu dou aí uns 2 minutinhos para vocês lerem de novo quando nós formos observar o que a questão tá pedindo. Inicialmente, eu vou fazer o seguinte, já vou dar umas dicas. No concurso público, o que eu recomendo vocês fazerem nas provas de português? Primeiro, ler a questão, para depois ler o texto. Nunca leia o texto primeiro, tá? Principalmente se o texto for muito longo. Tá? E as bancas de concurso, ultimamente, eles têm gostado muito de textos longos. Tá? Vide, por exemplo, a banca que aplicou o concurso de Japira. Não sei se alguém fez a prova de Japira, mas, por exemplo, tinha uma questão sobre o submarino, o submarino não, perdão, o submersivo, o Titan, que implodiu quando foi ver o Titanic. Era um texto relativamente longo, com alguns termos um pouco técnicos, e era complicado ter que ler o texto 2, 3 vezes, né? Então, eu preferi vocês lerem a questão antes. Por falar do Titan, nós vamos ter lá no finalzinho uma aula exclusivamente de atualidades desse ano, tá? Eu estou garimpando já algumas atualidades que aconteceram lá do começo do ano. A nossa aula vai ser tipo a retrospectiva da Globo, tá? Aquela retrospectiva gostosa que passa ali no dia 27 de dezembro, mais ou menos. Nós vamos ter uma aula que vai ser típico isso, entendeu? Uma retrospectiva ali de coisas importantes que aconteceram durante o ano, para vocês poderem fazer a prova com essas questões de atualidades, e inclusive nós vamos falar um pouco do Titan. Eu vou explicar para vocês o que é implosão, o porquê que o Titan é um submersivo e não um submarino, e aí vai estar tudo de boa. Então vamos lá. Primeiro, o que a questão diz para nós? A questão diz o seguinte, ela pede o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o tema do texto. Alternativa A, convívio com o poema. B, o poder de silêncio de um poema. C, a calma e a paciência necessárias do poema. D, uma proposta para escrever poesia. E, um poema em desespero. Então, essa questão, e vamos para o poema. A procura da poesia. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não em desespero. A calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma, com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Então, com base nisso, qual é a resposta de vocês para a pergunta, para a questão?
Alguma sugestão, pessoal, de qual seria a alternativa correta? A. A de acerto. D. D. A. Hum, A. Hum. Então temos vocês divididos entre A e D. Hum. Vamos recorrer de novo aqui. Então, o Fabrício acha que é A, a Carita acha que é A, a Ana acha que é D, a Flávia acha que é D, a Letícia acha que é letra A. A alternativa correta é a alternativa D de dado. Tá? É uma proposta para escrever poesia. Tá? E por que é uma proposta para escrever poesia? Por que não é um convívio com o poema? Eu entendo quem foi de letra A, porque logo no finalzinho aqui, ele diz ali, né? Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Né? E aí ele dá umas dicas de como tem que ser essa convivência. Né? Porém, o intuito, o tema do texto em si, ele é uma proposta para escrever poesia. Né? Então é uma dica para autores. Né? Então, cada estrofe cada verso é um conselho do escritor, né? Então, penetra surdamente nos reinos das palavras. Né? Então ele está pedindo para o escritor penetrar no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos, eles estão paralisados, mas não em desespero. A calma e frescura na superfície intacta. Eles sós e mudos em estado de dicionário. Né? Então aqui, nessa superfície intacta, calma, e que ele menciona também que ela é fresca, está dizendo a folha de papel, né? Então, os poemas eles estão no reino das palavras. E aqui no final nós temos, né, que ele menciona que eles estão em estado de dicionário, ou seja, ainda eles não estão organizados. Né? São palavras que estão lá, soltas. Né? E é necessário ter calma para fazer isso. E aí depois ele dá outra dica, né? Convive com os teus poemas antes de escrevê-los. É aquela velha frase que todo mundo já escutou, e eu escuto dos meus amigos poetas também. Você precisa sentir o poema, né? Tem um amigo escritor, se dedica muito à escrita de poesias, ele diz isso, né? Eu primeiro sinto a poesia, espero ela me falar tudo que ela tem para me falar, e aí eu coloco no papel. Ele diz o seguinte: não sou eu que crio a poesia, ela já está criada, ela já existe. A única coisa que acontece é que a poesia me usa para ver o mundo. Então é mais ou menos isso, né? Poeta é tudo assim, um subjetivo, né? Num mundo diferente, né? Tem paciência, né? Se esses poemas são obscuros, e tenha calma se esses poemas te provocam. Espera que cada um se realize, né? É que esse amigo escritor me diz, né? Eles vão se escrever sozinhos. Né? Então aqui nós temos uma proposta para escrever poesia. Segundo, um escritor que eu gosto muito, que aparece muito em concurso público, que é o Machado de Assis, né? Aqui a gente pode ler o texto primeiro, porque é um texto curto. Então leia o trecho de Quincas Borbas, do Machado de Assis. Enquanto uma chora, a outra ri,
É a lei do mundo, meu rico senhor. É a perfeição universal. Tudo chorando seria monótono, tudo rindo, cansativo. Mas uma boa distribuição de lágrimas e polcas, soluços e sarabandas acaba por trazer à alma do mundo a variedade necessária e faz-se o equilíbrio da vida. De acordo com o narrador, os erros do passado não afetam o presente, a existência é marcada por antagonismos, a sabedoria está em perseguir a felicidade, cada instante vivido deve ser festejado, os momentos felizes são mais raros que os tristes. Qual é a alternativa correta? Valendo um ingresso para o show do Catinguele. Bom, Jennifer foi de B, Letícia B, Carita B, Flávia foi de B. A Ana foi de D. Então, vamos lá. Então, a maioria foi de B. A única que destoou um pouco aqui foi a Ana, né? Que foi de D. Para ela, cada instante vivido deve ser festejado. Filosófico isso. Mas aqui, de acordo com o narrador, a alternativa correta é a alternativa B de bola. A existência é marcada por antagonismos, né? E o texto ele deixa claro para a gente isso quando nós começamos a realizar a leitura, né? Então, quem foi de letra B de bola, acertou. Então, enquanto um chora, outro ri. Então, nós temos aqui antagonismo, né? Um tá chorando e o outro ri. Tudo chorando seria monótono. E se tudo rindo, seria cansativo. E aí ele menciona aqui, né? Uma boa distribuição de lágrimas e polcas e sarabandas são tipos de danças, tá? Então, uma distribuição de lágrimas e dança, soluços e dança, né? Então ele está dando de novo para nós antagonismos, né? Coisas opostas. Acaba por trazer a alma do mundo a variedade necessária e faz o equilíbrio da vida. Então, alternativa correta, alternativa B de bola. A nossa última questão de interpretação de texto, de iniciarmos um outro conteúdo, é esse trecho fabuloso do Carlos Drummond. Da garrafa estilhaçada no ladrilho, já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite,
duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos Aurora. Carlos Drummond de Andrade. No fragmento, Drummond constrói poeticamente a aurora, o que permite visualizar esse momento do dia correspondente. A. Objetos confusos, mal redimidos, da noite, a garrafa estilhaçada e ao ladrilho sereno, a aproximação suave de dois corpos, ao enlace amoroso de duas cores, ao fluir espesso do sangue sobre o ladrilho. Bom, todo mundo de D aqui, é isso, a Jennifer foi de D, a Carita foi de D, a Letícia foi de D, o Fabrício foi de D, a Flávia foi de D, a André foi de D. Ô, meu amigo, todo mundo D. É isso aí, letra D. Todo mundo acertou. Um enlace amoroso de duas cores. Nós temos um enlace, né, amoroso de duas cores. Nós temos aqui uma cena, né, alguns alunos presencial consideraram uma cena erótica, né, mais conhecido como hot, né. Não consigo ver aqui esse tom hot no Drummond. É claro que a gente consegue trazer esse fragmento para vários contextos, né? Mas eu não consigo ainda classificar ele como hot. Né? Porém, é um texto muito bem construído, isso é fato e pode ser utilizado nas mais diversas ocasiões, né? Mas é isso, né? E para quem fez bastante concurso aí, sabe que vira e mexe vem umas questões assim, né? Trazem, né? Eles apresentam um texto e vocês precisam fazer essa interpretação, né? Então, sempre que nós tivermos aula de português, eu vou trazer alguns textos aqui para a gente realizar a interpretação. Bom, passando, nós vamos para iniciar as noções básicas de semântica. Noções básicas de semântica, que é conteúdo obrigatório dos cargos de ensino fundamental, médio e superior. E vamos iniciar lá então. Inicialmente, cabe a nós entender, compreender o que é a semântica, né? Então, a semântica é o ramo da linguística que é responsável pelo estudo do significado das palavras. Uma vez que considera a evolução das palavras, a semântica pode ser sincrônica, e aí significa que nós vamos buscar o significado dessas palavras hoje, na atualidade, ou ela pode ser diacrônica, significa que nós vamos buscar o significado dessas palavras num determinado espaço de tempo. E o estudo da semântica ela vai contemplar o conhecimento de sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, a polissemia, conotação e denotação. É muito importante e interessante nós termos esse conhecimento de que a semântica ela vai buscar o estudo dessa evolução de palavras e principalmente essas questões sincrônicas e diacrônicas. Eu não vi, assim, com muita frequência, os concursos cobrando essas questões sobre sincrônica e diacrônica. Porém, é importante ter, né, esses conhecimentos de que quando nós estivermos falando de uma evolução dessas palavras de forma sincrônica, nós estamos buscando o significado delas na atualidade. E quando nós estamos falando de diacrônica, num determinado espaço de tempo lá para o passado.
E nós temos esse conhecimento de que algumas palavras hoje elas significam uma coisa, e antigamente elas significavam outras, né? Isso mostra que a língua portuguesa ela é extremamente viva, né? E mutável, né? Que é um ponto muito importante e interessante. Ela é mutável. Né? Bom, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que o pessoal que não é professor não deve conhecer, tá? Mas perguntando para todo mundo, vocês conhecem, já ouviram falar ou já viram um dicionário analógico da língua portuguesa? Não? Letícia não? Fabrício não? Pessoal não, né? Certo. Eu vou mandar depois para vocês aqui. Eu não consigo abrir a câmera agora, né? Flávia não. Eu vou mandar para vocês uma foto depois de um dicionário analógico. Tá? Na verdade, eu vou pegar ele aqui só para dar alguns exemplos para vocês, mas depois eu mando uma foto no grupo lá. Olá, Mislaine, tudo bem? Boa noite. Bem-vinda à aula. Bom, voltei. O dicionário analógico, ele. Na verdade, eu vou dar uma foto lá no grupo agora. Aí, quem quiser dar uma olhada, já pode dar uma olhada. Vou gravar um pequeno videozinho aqui e colocar lá. Bom, gravei um pequeno videozinho e estou jogando lá no grupo. O que vem a ser um dicionário analógico da língua portuguesa? O dicionário analógico, ele, ele é dividido em algumas partes. Então, ele logo começa aqui com uma classificação das palavras, tá? E tem um quadro sinóptico de categorias aqui, de classificação de palavras. Bom, como que é a utilização desse dicionário analógico? Tá? Vamos pensar o seguinte: aqui nós não vamos encontrar definição de palavras, significados, que nem tem no dicionário tradicional. O dicionário analógico, ele serve muito mais assim quando você é um dicionário de ideias. Imagine uma nuvem com ideias, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém me fala qualquer palavra aí no chat ou no microfone, por gentileza. Pode ser qualquer palavra. Vamos ver, eu tenho uma palavra na cabeça. Vamos ver se alguém vai falar ela. Estudar. Bom, não era a palavra que eu estava na cabeça, mas tudo bem. Então vamos lá. Estudar. Então aqui no dicionário analógico, eu achei que alguém ia falar rodeio, assim, sabe? Só para sacanear. Então, aqui nós conseguimos pesquisar tanto por palavras quanto por pequenas frases. Então, por exemplo, assim, nunca nunca se ouviu. Eu consigo encontrar essa frase no dicionário. Mas vamos lá para estudar, que foi a palavra que a Flávia trouxe para nós. Então,
Então, por exemplo, tem estabelecer conforto, eu consigo pequenas frases encontrar, entendeu? Então, por exemplo, estar em casa, estar de emboscada, estar em graça para com alguém, estar em oposição, estar em oratório. Então, mesmo que você tenha uma ideia só de uma frase, você consegue pegar aqui. Mas, pegando aqui o estudar, deixa eu encontrar, porque o jeito que a gente procura as palavras no dicionário analógico, ele não é que nem do dicionário normal, tá? Nós não temos aquela divisão A, B, C, D. Não, nós temos que encontrar num índice lá no final, porque a organização do dicionário analógico é por classes de palavras e não por ordem alfabética. Tá? Então, estudante, estudante, estudar. Hum, estudo. Ele não tem estudar. Em estudar, ele vem para nós, por exemplo, o seguinte, ó, estudar um jeito, estudar de um modo, mais estudo. Palavra 538. Bom, chegando na palavra 500, nós temos aqui, ó, estudo. Uma aquisição de conhecimento, habilidade, perícia, dotes, talento, cultura, ciência, progresso, adiantamento, aproveitamento, estudo. Então, ele traz algumas pequenas definições. Aí depois, se você quiser verbos relacionados a estudar, ele traz embaixo. Aprender, estudar, aprimorar-se, graduar-se, pós-graduar-se, adquirir, colher, receber, ensaiar e por aí vai. Se você quiser adjetivos relacionados a estudo, ele traz para nós. Estudioso, atento, assíduo, aplicado, escolástico, dócil, apto. Advérbios, estudiosamente, assim vai. O Chico Buarque, para quem gosta de MPB, o Chico Buarque, ele já deu várias entrevistas dizendo que ele usa os dicionários analógicos para compor músicas. E eu uso os dicionários analógicos para escrever meus textos, né, contos e tudo mais. Porque você tem uma ideia, né, por exemplo, que nem a questão do estudar, e aí quando você vai para lá, você começa a ter contato com várias palavras que são derivadas, são adjetivos, que são verbos, e com isso você consegue expandir a ideia que você tinha, né, diferentemente do dicionário tradicional. Então, com isso também a gente consegue estudar bem a semântica. Né? Bom, alguém mandou mensagem para mim no privado perguntando o que é aquele vídeo. Enfim, depois eu explico. Então, o primeiro ponto que nós vamos estudar aqui na semântica são os sinônimos e os antônimos. Eu vou dar, pessoal, eu espero conhecer vocês pessoalmente, né? Alguns eu já conheço, né, pessoalmente, mas a maioria ainda não. Mas espero, quando ver vocês pessoalmente esse ano, eu vou dar um chocolate aqui para quem tentar adivinhar o que pode ter nesse QR Code aqui. Ele está relacionado com a primeira explicação aqui do slide. Tá? Então vamos lá. Os sinônimos são palavras que possuem significados semelhantes. Andar e caminhar, usar e utilizar, fraco, frágil. Os sinônimos perfeitos possuem significados idênticos. Após e depois, alexo e vocabulário. Então, toda vez que eu tiver sinônimos e eles possuem significado idêntico, eu vou chamar de sinônimo perfeito. Ah, mas sempre o sinônimo ele não vai ter um significado idêntico? Nem sempre. Porque, por exemplo, o andar e caminhar, dependendo da aplicação, ele pode ter um significado completamente diferente. Quando eu falo de sinônimos perfeitos, os significados eles são
idênticos. Né? Eu não vou variar de acordo com a aplicação na frase ou alguma coisa do tipo. E às vezes nós temos alguns sinônimos que eles não possuem o significado idêntico, mas eles lembram alguma coisa. Quem que não lembra aí da famosa música do José Ramalho? E para quem não escutou, os 3 primeiros discos do Zé Ramalho são fenomenais. Mas sinônimos, né? Que ficou eternizada para muitos aí na voz do Chitãozinho do Chororó, que é pai da Sandy Júnior, né? Chitãozinho do Chororó é pai de Sandy Júnior. Que sinônimo de amor é amar. Na música pode ser, mas a gente pode classificar eles como sinônimos imperfeitos, porque os significados eles não são idênticos. Né? Então, lembre-se disso. Se eu tiver sinônimos e os significados eles forem idênticos, eu vou classificar eles como sinônimos perfeitos. A Fafipa nunca cobrou nenhuma questão sobre sinônimo perfeito e imperfeito, tá bom? Ela já cobrou questões sobre sinônimos, e como sempre nós teremos questões aqui, mas questões sobre sinônimo perfeito e imperfeito a Fafipa nunca cobrou. Antônimos são palavras que possuem significados contrários. Então é o oposto, né? Aí lembremos daquele trecho que nós acabamos de ler do Quincas Borba, né? Dos antônimos. Então, claro e escuro, triste e feliz, bom e mal, gordo e magro, feio e bonito, né? Apesar que beleza é relativo, mas enfim, vocês entenderam. Então, sempre que eu tiver palavras com significados contrários, eu vou ter antônimos, significados iguais ou significados semelhantes, né? Significados semelhantes eu vou ter sinônimos, e quando os significados eles são contrários, eles são antônimos. É muito importante que vocês não caiam neste pequeno erro que eu ia cair aqui. Os sinônimos não são palavras com significados iguais. Eles são palavras com significados semelhantes. Tá? E aí, quando eles têm os significados iguais, aí nós estamos diante dos sinônimos perfeitos. Tá bom? E ninguém identificou o que é esse QR Code aqui, né? Depois aí da aula eu vou disponibilizar e vocês olhem. A segunda classe são dos homônimos e os parônimos. Tá? Quando nós falamos de homônimos, nós estamos falando de palavras que possuem a mesma escrita. Então, elas escrevem de forma igual e se pronunciam de forma igual. Entretanto, o significado delas são diferentes. Você falou da música do Zé Ramalho. A música do Zé Ramalho eu dei como exemplo. É que você está querendo chocolate, né? Mas é isso, pessoal. O QR Code aqui é da versão sinônimos do Zé Ramalho. Claro, então. Então é da música sinônimos do Zé Ramalho. Já que ela tem tudo a ver com a semana de sinônimos, né? Bom, então, homônimos são palavras que se escrevem igual, têm a mesma pronúncia, porém elas têm significados diferentes. É aquela famosa, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Né? Então, quando as palavras elas têm a mesma grafia, a mesma pronúncia, nós chamamos de homônimos perfeitos. Então, por exemplo, molho e molho. Então, nós temos o molho de caldo e temos o molho do verbo molhar. São palavras homógrafas. São homônimos, porque elas escrevem igual, têm a mesma pronúncia,
mas o significado é diferente. Né? O Gabriel Medina tomou, aqui no caso seria caldo, né? Caldo, né? Também nós temos caldo como homônimo, né? Molho. Tem o molho de chave que entra aqui também. Né? Então tem o molho de caldo, o molho do verbo molhar. Tem o molho, que é o coletivo de chaves. Então, sempre que eu tiver palavras com a mesma grafia e a mesma pronúncia e significados diferentes, eu vou estar diante de homônimos. Sinto e sinto. Sinto com C de objeto e sinto de S com S, que vem do verbo sentir. Aqui nós estamos diante de palavras homófonas. Homófonas. Por que elas são homófonas? Porque percebam que elas têm a mesma pronúncia. Elas têm a mesma pronúncia. Porém, elas não têm a mesma grafia. Então, elas têm a mesma pronúncia, mas elas não têm a mesma grafia. Então, palavras homógrafas, elas têm a mesma grafia. Palavras homófonas, elas têm a mesma pronúncia. Tá? Não possuem a mesma grafia. No primeiro caso, molho e molho é homógrafas, porque a mesma grafia, mas no caso do cinto e cinto, são homófonas, porque elas não possuem a mesma grafia, só possuem a mesma pronúncia. Tá? No segundo exemplo, nós temos. No terceiro. Rio e rio. Aqui elas são homônimos perfeitos. Tá? Por quê? Eu tenho aqui rio de curso d'água e rio do verbo rir. Se escrevem do mesmo jeito e tem a mesma pronúncia, porém tem significado diferente. Tá? No caso dos parônimos, nós temos que são palavras que possuem escrita e pronúncia parecida e o significado é diferente. Lembra-se o seguinte, no homônimos, a escrita é a mesma. O que muda é o significado. Nos parônimos, eu vou ter escrita e pronúncia parecida e significado diferente. Homônimo, escrita e pronúncia igual. Parônimos, escrita e pronúncia parecidas. Exemplo, soar, que é de produzir som, e suar, que é transpirar. É o que está acontecendo comigo agora aqui nesse escritório. Estou derretendo aqui. Então, soar e suar. A pronúncia e a escrita são parecidas, mas o significado é diferente. Sede e sede. Nós temos aqui o sede com S, é vontade de beber. E com C é o verbo de ceder. Estou cedendo alguma coisa. Sem contar que nós temos também o sede, né? O sede de sediar algo, né? E não de ceder. Então, poderia entrar aqui também, né? O sede de... apesar que daí o sede de sediar alguma coisa entraria como homônimos, né? Então, percebam que a palavra ela pode ser homônimo e pode ser parônimo. Então, sede com S é vontade de beber e sede com C é vontade, é o verbo de ceder. Acender é dar à luz e ascender é de subir. Né? Então, acender é dar à luz e ascender é subir. Então, eu tenho escrita parecida, eu tenho pronúncia parecida, mas os significados eles são diferentes. No caso da polissemia, nós temos que é a
multiplicidade de significado de uma palavra. Então, a polissemia eu tenho uma palavra que ela tem uma cacetada de significados. Isso é polissemia. Uma palavra que possui vários significados. Com o decorrer do tempo, determinado termo adquiriu um novo significado, entretanto, ainda se relaciona com o original. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, banco. Nós temos o banco assento e temos o banco instituição bancária. Né? Então, perceba que nós temos uma polissemia porque a palavra banco ela possui múltiplos significados. Tá? Então, a palavra que possui múltiplos significados, ela é uma palavra polissêmica. Então, banco, assento, instituição bancária. Lembrando aí, pessoal, uma dose de história, que conhecimento nunca é demais, os banqueiros, né, eles começam a surgir na Idade Média, né? As pessoas precisavam ir para os grandes centros ali, fazer seus afazeres, e muitos não queriam deixar suas riquezas em casa, porque poderiam ser facilmente assaltados. E aí ficava na beira da estrada algumas pessoas sentadas em banco, que ficavam então com esses bens ou esses dinheiros guardando. Né? E guardavam em troca de recompensa, né, de valores, de uma porcentagem daquele bem. E aí as pessoas deixavam ali na beira da estrada com esses senhores sentados no banco, e eles ficavam guardando o dinheiro e os bens até que essa pessoa retornasse. Né? E aí que surgem, então, os banqueiros, né, por conta disso. Que eram pessoas que na Idade Média ficavam sentadas na beira da estrada, guardando os bens dos viajantes. E aí, quando os viajantes voltavam, eles retiravam os bens e efetuavam ali o pagamento do serviço, né, de seguro. Por isso que nós temos hoje aí o costume de deixar o dinheiro no banco. Bom, manga. A manga, nós temos a manga fruta e a manga parte da roupa. Grama, nós temos como unidade de medida e temos ali como o relvado, né, a relva. Né? Então, percebam que na polissemia eu tenho uma palavra com diversos significados. E aqui eu trouxe a aplicação em frases, né, do formigueiro, por exemplo. Foi todo picado logo depois de pisar num formigueiro. O formigueiro aqui significa toca das formigas. A praia parecia um formigueiro no sábado. O formigueiro aqui significa muitas pessoas, multidão. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. Formigueiro aqui, sinônimo de coceira. Então, isso é polissemia. Uma palavra com vários significados. Conotação. Conotação designa um sentido virtual, o sentido figurado. Então, toda vez que nós utilizamos uma palavra e nós não utilizamos ela no seu significado real, nós temos uma conotação. Depois nós vamos ter, semana que vem, uma aula sobre figuras de linguagem. Eu, na verdade, ainda não decidi se eu vou dar essa aula de figuras de linguagem, porque nós já temos uma aula sobre figuras de linguagem de um curso anterior que eu já dei e disponibilizei a aula para vocês. Então, nós temos já uma aula sobre figuras de linguagem. Talvez eu faça uma aula com resolução de questões sobre figuras de linguagem. Aí eu falo para vocês assistirem aquela aula antes e dou um prazo para isso, né? E aí depois, ao invés de eu dar aula de novo sobre figuras de linguagem, nós podemos fazer uma aula com resolução de questões, tá bom? Mas lá eu falo também sobre a questão de conotação e sentido figurado. Né? As figuras de linguagem, elas são muito para isso, né? Para usar no sentido figurado. Né? Então, a conotação é isso. Eu vou utilizar o sentido virtual, o sentido figurado, o sentido subjetivo da palavra. Tá? Alargando, então, assim, o seu campo semântico. Por quê que eu vou alargar o campo semântico da palavra? Porque se eu não estou utilizando ela no verdadeiro significado dela, no significado real,
eu estou expandindo o uso semântico dela, né? Eu estou dando a ela outros significados. Na maioria das vezes, a conotação é utilizada em textos poéticos, tá? Com o intuito de produzir sensações no leitor. Porém, também é muito comum encontrar conotação em outros tipos de textos. Em piadas, né? Então não tem nada a ver com poesia. Em crônicas também nós podemos encontrar. Em alguns textos que são publicados em colunas, né? Artigos e tudo mais, nós podemos encontrar também conotações. Tá? Em charges é muito comum. A denotação, por sua vez, é o contrário da conotação. Então, se na conotação eu utilizo no sentido figurado, na denotação eu utilizo a palavra no sentido real, no sentido literal dela. Então, aqui eu não faço a expansão do campo semântico. Tá? Aqui não existe essa expansão do campo semântico porque eu utilizo a palavra no verdadeiro significado dela. Ela é muito utilizada nos trabalhos acadêmicos, jornais, manuais de instrução, entre outros. E aqui nós temos exemplos de denotação e conotação. Exemplos de denotação. O homem foi picado por uma cobra. Piolim foi um palhaço muito famoso. Alguém atirou uma pedra na janela. O meu animal preferido é o gato. Acende o fogo. Então, exemplos de denotação. Agora, nós vamos dar uma olhada em conotação. Tá? Lembrando que a conotação é quando eu utilizo a palavra no sentido figurado. Dizem que aquela mulher é uma cobra. Então, no primeiro exemplo, eu tinha o homem foi picado por uma cobra. Então, estou dando o sentido literal da palavra. Uma cobra animal. No, no sentido conotativo, eu tenho. Dizem que aquela mulher é uma cobra. Ele não deixa ninguém ficar triste. É um verdadeiro palhaço. Tipo eu. Às vezes eu sou um palhaço. Né? Então não é que ele é um palhaço literal, que a profissão dele é um palhaço, né? Aqui nós estamos usando no sentido de conotação, no sentido conotativo, como palhaço sendo talvez um sinônimo aqui para brincalhão e extrovertido e tudo mais. Você tem um coração de pedra. Né? Não que a pessoa tenha. Não, alguns parece que têm mesmo um coração de pedra. Dependendo da pessoa, isso aqui não é conotativo. Aquele ator é um gato, tipo aí, Cauã Raymond da vida, é, Fábio Assunção, né? Giannichini, esses caras aí. E essa matéria é fogo. Né? Então, tudo aqui no sentido conotativo, quando eu dou outros significados para a palavra. Então, vamos lá para algumas questões. Assinale a alternativa que apresenta pares de palavras homófonas, homógrafas e parônimas, de acordo com a sequência. Então, assinale aí, né, a alternativa é que ela possui esses pares. Então, eu vou ter uma palavra homófona e uma homógrafa, vou ter parônimo dentro dessas questões aqui. Vamos ver quem acerta.
Vou voltar rapidinho aqui só para vocês verem, tá, pessoal? Porque eu acho que vocês não copiaram, né? Então, tô lembrando aqui, ó. Homônimo e parônimo. Homônimo são palavras que possuem a mesma grafia ou a mesma pronúncia. E ela tem significado diferente. Tá? Quando eu tenho uma palavra com a mesma grafia, com a mesma escrita, eu vou ter uma palavra homógrafa. E quando eu tenho uma palavra com a mesma pronúncia, eu vou ter uma palavra homófona. Tá? E no caso dos parônimos, são palavras que possuem escrita e pronúncia parecida, mas os significados são diferentes. A Letícia foi de avião. Jennifer também foi de A, Flávia foi de A. Carita, tá tudo bem por aí com a internet, essas coisas aí? Fabrício foi de A também. Acho que a maioria. Professor, é que o tempo aqui tá fechado e aí tá oscilando muito a minha internet. Ah, então. Mas eu tô por aqui. Eu recebi um. Ah, sim. Eu recebi um alerta de chuva também. É capaz de daqui a pouco então uma água aí. E aqui no campinho é Então, complicado, porque aqui o cachorrinho molhou o poste e já começa a ter problema de luz, de internet. Mas pode ficar tranquilo que eu tô por aqui. Se eu não conseguir participar, depois eu retomo. tá bom. Obrigada pela observação. De nada. Me preocupo com cada um de vocês, ô louco. Se alguém mais aqui começar a cair aqui, eu vou ligar e vou mandar sinal de fumaça. Então vamos lá. Vocês, todo mundo disse que é A, né? Então, homófonas, né? Então, vamos retornar lá. O que é uma palavra homófona? São palavras que possuem a mesma pronúncia, né? Então significa que a grafia é diferente. Então, cela e cela. Acidente e incidente. Então, essa não é manga e manga, beleza? Nossa, lembrei do meme que todo mundo deve lembrar, né? Desse manga aqui. Passo e passo, diferir e deferir. Então, nós já podemos eliminar aqui, né? Essa e essa. A Letícia lembrou do meme também, né? Bom, homógrafas são aquelas que possuem a mesma grafia, né? Então, sede e sede. Não, achei que tinha lembrado. Aqui o sede, né? Sede da localização, né? Da atriz. Concerto já não é, né? Porque a escrita é diferente. Inato e inepto também é diferente. Lactante e lactente também é diferente. Check, check. Pronto. Então a gente já matava aqui, né? A alternativa A é a correta. Parabéns para vocês. Segunda questão. Questão da FGV. A banca que tem pesadelos. Pesadelos. Que a banca que faz, né, organiza a prova da OAB já tem um século. Minha memória não se desgrudava daquela cena. E meu olhar apagava a paisagem ao meu redor.
Escreva a seguir as palavras dessa frase que tem sentido conotativo. Quais, não precisam explicar, tá bom, pessoal? A explicação pode deixar comigo aqui, porque senão daí eu vou estar judiando demais de vocês. Mas escrevam a seguir as palavras dessa frase que tem sentido conotativo. Minha memória não se desgrudava daquela cena e meu olhar apagava a paisagem ao meu redor. Quais as palavras que têm sentido conotativo? Vamos ver. A Letícia disse que é desgrudar e apagar. A Jennifer desgrudava e apagava. A Flávia disse que é apagava. A Mariana disse que é cena. A Ana diz que é desgrudava. Bom, as palavras que possuem sentido conotativo nesta frase é o desgrudava e apagava. Lembrando que. Obrigado. Então, lembrando que quando eu uso o sentido conotativo, eu uso ela no sentido virtual, no sentido figurado. Então, a minha memória não se desgrudava daquela cena. Desgrudar é algo físico, né? Grudei alguma coisa, eu preciso desgrudar. A minha memória não é física, então eu não consigo desgrudar ela de nada, né? Então, eu estou usando ela aqui no sentido figurado. Então, eu não consigo desgrudar ela de uma cena, né? É impossível eu fazer isso. E meu olhar apagava a paisagem ao meu redor, né? O olho, eu só apago luz, né? Luz ou escrita, alguma coisa do tipo. Então também aqui, quando eu uso a palavra apagava, eu também estou usando ela no sentido figurado. Meu olho não tem a capacidade de apagar alguma coisa, né? Então são essas duas palavras que estão no sentido conotativo, no sentido figurado. Desgrudava e apagava. Questão 3, 2018, Banca Fafipa, Prefeitura de Loanda, Estado do Paraná. Cargo de psicólogo. No contexto da oração, os boatos sobre as plantas suspeitas que brotaram no quintal do seu Juca espalharam-se muito rapidamente. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra sinônima do termo grifado. E aí, ô professor, muito chato, não grifou, né? Só deixa eu falar para vocês qual é a palavra. A palavra é brotaram, tá bom? Então a palavra grifada é brotaram, eu esqueci de grifar. Então, boatos sobre as plantas suspeitas que brotaram no quintal do seu Juca espalharam-se muito rapidamente. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra sinônima do termo brotaram. Alternativa A, chegaram. B, caíram. C, fixaram. D, irromperam. Qual que é a alternativa correta?
Bom, vamos ver aqui. Letícia foi de C, que é fixaram. A Ana foi de A, que é chegaram. Jennifer foi de D, que é irromperam, mas tem uma interrogação ali. Eu acho que ela não tá com tanta certeza. A Mariana foi em C, que é fixaram. O Fabrício foi em D, que é irromperam. A Flávia foi em C, que é fixaram. E a Carita foi em A, que chegaram. Os boatos sobre as plantas suspeitas que irromperam no quintal do seu Juca espalharam-se muito rapidamente. Alternativa correta, alternativa D de dado, irromperam. Irromperam é um verbo transitivo, intransitivo, que significa invadir, né? Invadir subitamente, né? Arrojar-se, que é o que aconteceu, né? Os boatos que as plantas suspeitas que brotaram, né? Então, brotou, ela apareceu do nada. A mesma coisa que irromperam, né? É invadir subitamente. Então, o sinônimo correto aqui é a alternativa D, de dado. Próximo. 4, né? Se eu não estiver enganado. Ano de 2013, Banca Fafipa, Câmara Municipal de Guaraçá, Paraná, cargo de advogado. Qual é o sinônimo para a palavra retumbante? Qual é o sinônimo para a palavra retumbante? É receosa, é duvidosa, é ressonante, é escassa. Eu coloquei um símbolo no chat aí, pessoal, só para eu saber quando vocês colocarem as respostas de qual é dessa, tá? Para separar para mim, para ficar mais fácil. Então, qual é o sinônimo para a palavra retumbante? Receosa, duvidosa, ressonante ou escassa? Tempo na tela, 5 segundos. Letícia, Carita, Iana e a Jennifer foram de ressonante. Letícia, C de certo, né? C de certo. Flávia foi de C também. Pô, Letícia, você ficou falando esse negócio de C de certo. Eu tava hoje com uma advogada aqui no escritório. Aí eu não me lembro o que que ela tava me mostrando. Ah, lembrei, era um artigo. E aí eu tava explicando para ela esse artigo e aí tinha a linha C. Eu falei, dá uma olhada na linha C de certo. Então, você ficou com esse negócio de C de certo? Então, todo mundo aí foi em ressoante, né? Ressonante. E tá correto, né? Ressonante é sinônimo para retumbante, né? Ressoante é aquilo que repercute o som, que aumenta a intensidade ou duração. Então, todo mundo acertou aí no C de certo. 5. Prova de 2016. Banca Fafipa. Prefeitura de Dr. Ulisses, Estado do Paraná. Prova para o cargo de assistente legislativo. Indique a alternativa que contém um antônimo para o adjetivo implexo. Me senti agora o professor lá do Soletrando. Indique a alternativa que contém um antônimo para o adjetivo implexo. Caraca, o pessoal foi rápido aqui agora. Letícia foi de D para implicante. Flávia foi de D de. Ah, não, minto, calma lá. Por que travou meu chat? Peraí, pessoal. Travou para mim aqui o chat. Não tô conseguindo ver. Ah, tá.
Agora foi. Peraí. A Letícia e a Flávia foram de D de complexo. É isso, né? D. O Fabrício foi D também de complexo. D de Deus. D de Deus é boa. A Ana foi em A de simples. A Carita D de Deus. E a Jennifer? E a Jennifer? Ai, ai. A Jennifer mandou um me e eu não entendi. E será que é o quê? É me de meu Deus, né? Me de meu Deus. Indique a alternativa que contém um antônimo para o adjetivo implexo. Então, vamos lá, né? E aí, todo mundo em D. D de Deus ajudou a gente demais. Não, Carita, é D. Você já foi de D, não tem como mudar o gabarito. Não aceito rasuras no gabarito. Tá? Pessoal, o antônimo é simples, é a alternativa A. Simples, tá? Implexo. Implexo é um adjetivo para complexo, complicado, tá? Algo confuso, misturado. Então, implexo é tudo isso, tá? Algo que se apresenta misturado, algo que apresenta confuso, entrelaçado, complicado. D de Deus não ajudou, né? Não foi, né? Então, acaba que o complexo que a maioria de vocês assinalou, ele não é um antônimo, ele é um sinônimo, né? Então, implexo tem como sinônimo aqui o complexo, né? O antônimo, que é o oposto, no caso seria simples. Então, essa aqui a maioria errou, né? Temos a Carita, veio aqui, né, com essa graça, distração, distração no concurso erra a questão. Não tem como falar pro cara da correção lá, não, eu me distraí, não dá. Então, não aceito rasura no gabarito. A única que acertou foi a Ana. Ana Carla foi a única que acertou. Dançou, cara. Dançou. O professor que é rígido. Bom, questão 6. Questão 6, 2016, Banca Fafipa, Prefeitura de Uniflor, por cargo de farmacêutico. Em qual das opções abaixo há um antônimo para a palavra intransigente? Alternativa A, tolerante. B, indisciplinado. C, bondoso. D, monótono. Qual dessas palavras é um antônimo para a palavra intransigente? Carita, desculpa, mas a também não tem no gabarito. A é um tipo de pilha. A Flávia não tá sabendo nem o significado das palavras, né? É complicado isso aí, né? Eu acho que o implexo ali foi para arrebentar mesmo. O implexo foi tenso. Né? Mas você não está sabendo o significado de qual das palavras? Das alternativas ou da palavra que é para achar o antônimo? Entendi. Bom, a Flávia também foi de A, né? Então vamos lá. Primeiramente, o que significa intransigente, né? Intransigente é um
é um adjetivo, como também pode ser um substantivo de dois gêneros, e significa algo ou aquele que não transige e não faz concessão, algo ou alguém inflexível, intolerante, né? Então, o antônimo de intransigente é tolerante, né? Já que um dos significados é aquele que não faz concessão, alguém inflexível, alguém intolerante. Então, o oposto disso é ser tolerante, né? Fazer concessões. Bom, vamos para mais uma. Questão de 2021, Banca Fafipa, Guairaçá de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Não, eles sempre organizam de Guaraçá, né? Teve uma aula que eu trouxe uma questão também de Guaraçá de um outro ano, né? Então, é uma banca que gosta de organizar concurso para aquele lado lá. Então, Fafipa 2021, Guaraçá, cargo de copeira. Então, é que é um cargo de nível fundamental, provavelmente, né? Então, vamos lá. Observe atentamente o seguinte período. Enquanto ocorria alguma coisa com o juiz, ficava cada vez mais, parará, o medo do acusado diante da, parará, demonstrada por seu advogado de defesa. Assinale a alternativa que corresponde ao preenchimento correto das lacunas no texto. Bom, então vamos lá, né? A Ana diz que é B. A Mislaine diz que é B com certeza. Gostei gostei da firmeza. A Flávia diz que é B também. A Letícia diz que é B. B do que, Letícia? A Jennifer disse que é C. Pegadinha? Jennifer, você já olhou minha cara aqui umas 6 aulas. Você acha que eu tenho cara de que vai trazer pegadinha para vocês? O belo da Graciane, o belo que é feio, né? Hum, hum, hum. É, Jennifer, mas eu trouxe pegadinha. Tem pegadinha, tem pegadinha, tem pegadinha.
Alternativa correta, alternativa B de bola. Então, enquanto ocorria a sessão com o juiz, ficava cada vez mais flagrante o medo do acusado diante da incipiência demonstrada por seu advogado de defesa. Então, sessão com dois S's, né? Nós estamos falando de sessão de solenidade, né? Evento, enquanto sessão com C, cedilha, local para guardar arquivo, né? O flagrante, o fragrante, o fragrante, com F, ele é de perfume, né? A fragrância, né? Então é algo relacionado a perfume, a cheiroso, cheiro, né? Enquanto com que o flagrante é relacionado a pegar alguém no ato, né? A ver algo inicialmente. Quando nós temos aqui incipiência, nós estamos falando de um, algo que está no estado inicial, sabe? Algo principiante. Isso que seria a incipiência. A incipiência com S tem a ver com ignorância, tá? Tem a ver com falta de conhecimento. Então, enquanto ocorria a sessão com o juiz, ficava cada vez mais flagrante o medo do acusado diante da ignorância demonstrada por seu advogado de defesa, né? E isso é preocupante, né? Está sendo acusado e você tem um advogado de defesa que é ignorante, né? É incipiente. Acontece. Uma questão aí, então, que a alternativa correta, a alternativa B de Belo da Graciane Barbosa. Vamos então para a última questão. Questão de 2022, então, ano passado, né? Prova para a Câmara de Ourizona, Estado do Paraná, para o cargo de advogado. Considere o seguinte trecho retirado do romance O Pequeno Príncipe, de Antonieta Saint-Exupéry. Se a gente, alguma coisa, uma flor da qual, alguma coisa, apenas um simples botão por todos esses milhões e milhões de estrelas, basta que a gente, alguma coisa, para o céu, para sentir-se alguma coisa. Pode-se dizer, na alguma parte lá está a minha flor, mas se o cordeiro, alguma coisa, a flor, em um momento, todas as estrelas escurecerão. Conforme a norma padrão, em se tratando de concordância verbal e nominal, apenas uma alternativa contém as palavras adequadas para completar o fragmento. Assinale.
Bom, vamos lá. Letícia disse que é D, a Jennifer disse que é D, a Mislaine disse que é D, a Letícia, de novo, disse que é D de Deus me ajuda. A Flávia disse que é D. E aí a Jennifer entrou na onda e disse que é D de dormir. E aí a Letícia trocou o D por B de boa. Meu Deus do céu. Então foi basicamente isso. Ô Jennifer, tá com sono já, Jennifer? Não trocou nada não, Letícia? Tá na D ainda. Ah, eu acho que a Jennifer acho que tá com sono. Eu acho. D de dormir, né? Tá com sono. Aí, viu? Acertei. Bom, então vamos lá. Brasil. Brasil Varanio. Deixa eu dar uma olhada no meu gabarito aqui, pessoal. Então é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver a explicação da Mislaine. Gosto dessa interação. Quem ama? Agente de sujeito. Ama o quê? Que cresce. Quem ama? Agente. Certo? Ama o quê? Gente. É. Interessante sua reflexão, Mislaine. Interessante. Vamos lá. Alternativa correta. A alternativa correta será a alternativa D de dado. Exatamente isso aí. Se a gente ama, né? Às vezes, parabéns aí para vocês aí, viu? E a Miss Lane meteu uma discursiva aqui pra gente, né? Muita gente às vezes vai no parabéns aí para geral mesmo, para todo mundo. Vai no plural, né? Às vezes vamos no plural porque a gente, né? A gente dá é mais de um, né? Porém o a gente tá no singular, né? Então o ama também tem que vir nesse singular, né? Então, se a gente ama uma flor da qual cresce apenas um simples botão por todos esses milhões e milhões de estrelas, basta que a gente olhe para o céu para sentir-se feliz. Pode-se dizer na alguma parte lá está a flor, mas se o cordeiro come a flor, em um momento todas as estrelas escurecerão. Pequeno Príncipe, do Antonier Saint-Exupéry. Teve o cara que foi lá no STF, né? E disse que o Pequeno Príncipe era do Maquiavel, né? Virou meme. Mas é isso aí, eu acho que quase todo mundo acertou aí, né? A questão. Parabéns, parabéns. Pessoal, bom, quase 9 horas já, né? Eu ia falar sobre. Hum, bom, crase. Deixa eu ver se dá pra tocar crase agora. Bom, vou tentar tocar crase, tá bom? Daí a gente encerra. Bom, então
ter que sair. Ah, tá bom, Mislane. Bom, vamos lá. Para quem está comigo aqui ainda, guerreiros, aqui acho que são 6, né, se não me falha a memória. São 2.000 que não conta, então tô com o André. Isso, 6. Eu vou tocar crase então, pessoal, o mais rápido e da forma mais sucinta que eu conseguir. Aí depois eu disponibilizo esse material para vocês lá no Classroom, tá bom? E aí eu libero vocês, tá? Como eu falei, eu não vou dar aula às 10 para liberar vocês um pouquinho mais cedo. Então, a crase, ela é uma conjunção da preposição a com o artigo definido a. Primeira coisa, eu já vi banco de concurso perguntar se crase é acento, tá? É um acento. A crase não é um acento, tá? Não é o acento agudo. Então, não caiam no bait da banca, não caiam na suposição da banca de trazer que crase é um acento. Crase é uma conjunção que acontece entre a preposição a e o artigo definido a. Tá? Também pode ser a conjunção da preposição a com pronomes que começam com a. Pronomes nós vamos conversar um pouquinho na próxima aula de português, que nós vamos conversar sobre classes de palavras. Tá? Mas lembre-se que eu vou usar crase quando eu tiver a preposição a e o artigo definido a. Ou seja, eu vou ter a mais a. E eu também vou usar crase quando eu tiver a preposição a, porém agora eu não tenho um artigo definido. Eu tenho um pronome. Tá? Um pronome que comece com a. Aquele, aquela e aquilo. Então guardem bem essas duas informações na cabeça que vocês respondem muitas coisas de crase. Vai ter crase na preposição a com o artigo definido a e crase com a preposição a e pronomes que começam com a. A junção de a mais a resulta na crase. Quando eu vou usar crase? Primeiro, eu vou usar crase antes de palavras femininas. Peraí, pessoal, só um minutinho, só que... enfim, aconteceu um probleminha aqui. Um minutinho. Então, antes de palavras femininas, eu vou usar crase. Quando acompanham verbos que indicam ir, tá? Então, se eu tiver um a que vai acompanhar um verbo que indica um destino, eu vou usar crase. Então, verbos como ir, voltar e vir. E aí eu vou ensinar para vocês agora uma técnica. Que quem saiu não vai saber a técnica porque eu não vou disponibilizar a aula para eles. Tô brincando. Brincando, o pessoal que tá vendo no YouTube aí, é brincadeira. Quando saber, só que não é em todos os casos que... Já voltou, né? Ó, quando a acompanha verbo que indica destino. E aí eu vou dar uma dica para vocês que é o seguinte. Destino. Né? Vou falar para o finalzinho da aula aqui. Para saber se a crase é utilizada nos verbos de destino, tem esse macete aqui, ó. Se eu vou a, e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Então, vou a, volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Então, para eu saber, eu tenho que fazer a frase indo e a frase voltando. Então, ó, vou à Europa. Será que tem crase? Vamos lá. Vou à Europa, volto da Europa. Vou a, volto da, crase a. Vou a Roma e volto de Roma. Volto a, vou a e volto de, crase para quê? Vou a, volto da, crase a.
Vou a e volto de, frase para quê? Vou a conselheiro Marinque, volto de conselheiro Marinque. Crase para quê? Então, esse vou a conselheiro é sem crase. Vou a Pinhalão, volto de Pinhalão. Então, vou a Pinhalão não tem crase. Porque quando eu voltei de. Vou a. Vou a. Por exemplo, aqui, a gente tem a Lavrinha, né? Então, vou a Lavrinha, volto da Lavrinha. Casa de uma amiga. Vou. Vou à casa de uma amiga e volto da casa de uma amiga. Crase A. Então, sempre façam isso, tá? Usem essa técnica para saber se tem crase ou não. Se vocês vão A e volta da, crase A. Se vão A e voltam D, crase para quê? Tá certo? Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, nós vamos ter uma aula sobre locução adverbial também, antes de pronomes demonstrativos. Então, pronomes demonstrativos, né? Aquele, aquela, aquilo, né? Aquele quadro, aquele moleque. Então, antes desses pronomes demonstrativos, eu uso crase. E antes da locução, a moda de, quando ela estiver subentendida. E eu uso crase também, pessoal, antes de horas exatas. Se eu for indicar hora exata, eu uso crase, tá bom? Então, por exemplo, antes de palavras femininas, fui à escola, volto da escola, então crase A. Vou ao colégio, volto do colégio, então não tem. Então fui à escola, volto da escola, então crase A. Fomos à praça. Você foi à padaria agora? Então, antes de palavras femininas, eu tenho crase. Quando acompanha verbos que indicam um destino. Vou à padaria, fomos à praia, voltei à loja, fui bem atendido. E aí a gente pode utilizar aquela técnica que eu mostrei para vocês. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Então, saímos à noite. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Veja, isso foi feito às pressas. Como eu disse, locuções adverbiais, conjuntivas, nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Antes de pronomes demonstrativos, né? Demonstra alguma coisa, aquilo, aquela e aquele. Então, sempre antes de aquilo, aquela e aquele, eu vou ter crase. Então, no verão, voltamos àquela praia. Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Vou àquele lugar hoje. Então, antes de aquilo, aquela e aquele, eu uso crase. Antes da locução, a moda de, quando ela estiver subentendida. Então, esse a moda de, ela não vai aparecer escrita na frase. Ela vai estar oculta. Então, ela vai estar subentendida. Então, vamos lá. Veste roupas a Luiz XV. Tá? Veste roupas a Luiz XV. Na prova, pessoal, não vai estar escrito a moda de. Na prova vai estar escrito assim, veste roupa a Luiz XV. E vai estar sem crase, né? Obviamente, para vocês marcarem a frase que precisa de crase. Então, veste roupa a Luiz XV significa que veste roupa igual a Luiz XV, a moda de Luiz XV. E aí, no caso, quando a expressão, a locução, a moda de estiver subentendida, eu vou ter crase. Para quem não sabe, esse cara aqui, tá? Luiz XV. Então, quando eu digo que uma pessoa usa roupa, né? Alguém usa ou veste roupas a Luiz XV, significa que ela usa roupa cheia de frufru, né? Roupas, assim, bem elegantes e tudo mais.
dribla a Pelé. Então, dribla a Pelé. E lembrando que Pelé entrou no... Pelé é sinônimo, é adjetivo, tá? Guardem isso também, que às vezes pode cair. Pelé virou palavra do dicionário. Acho que não é o dicionário Michelis, alguma coisa assim, mas o Pelé entrou no dicionário, tá bom? Como adjetivo, como sinônimo e como alguma outra coisa que eu não me lembro agora, tá? Para coisas excepcionais, né? Então, dribla a Pelé. Então, a moda de fica subentendida, né? Então, dribla a Pelé. Escreve a José de Alencar. Então, ele escreve a moda José de Alencar, ele escreve igual José de Alencar. Uso da crase na indicação das horas. Então, utiliza-se a crase antes do numeral cardinal que indica as horas exatas. Então, temos lá, termino o meu trabalho às 5 horas da tarde. Então, ó, eu tenho uma hora exata. Então, toda vez que eu tiver uma hora exata, eu uso crase. Saio da escola às 12h30. Então, de novo, horas exatas. Entro a 1, horas exatas, uso crase. Porém, quando acompanhadas da preposição para, desde, após, perante e com, eu não utilizo crase. Ficamos na reunião desde, eu tenho uma preposição. Ficamos na reunião desde as 12 horas, então eu não uso. Então lembra que eu só vou usar crase quando tiver horas exatas. E quando tiver preposição junto com as horas, aí eu não uso crase. Tá? Quais preposições? Para, desde, após e perante. E com. Ficamos após as 18. O congresso está marcado para as 15. Então, se eu não tivesse a preposição, tinha crase. Como tem preposição, não tem crase. Quando não usar crase? E aí eu só vou explicar essa parte aqui e já libero vocês, pessoal. A crase não pode ser usada nas seguintes situações. Antes de palavras masculinas, eu não vou usar crase. Antes de verbo, eu não vou usar crase. Antes de pronomes pessoais, seja eles qualquer um, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o e lhe. Então, antes, tanto dos pronomes pessoais do caso reto e do oblíquo, eu não uso crase. E antes de pronomes demonstrativos. Isso, esse, esta, este e essa. Então, lembra, pessoal? Ah, professor, mas você disse que antes de pronome demonstrativo eu vou usar. Sim, desde que ele comece com A. Se o pronome demonstrativo começar com I e S, aí eu não uso crase. Então, antes de pronomes demonstrativos, com I e S eu não uso. Antes de palavras masculinas, antes de verbos e antes de pronomes pessoais do caso reto. Eu não vou usar crase. Tá bom? Outra dica aqui. Não se usa crase em palavras repetidas. Então, por exemplo, dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta. Quando eu tenho palavras repetidas, eu não uso crase. Ok? Ficamos cara a cara na festa de final de ano. Dia a dia nos conhecemos melhor. Experimente dar o soro gota a gota. Então, antes de palavras repetidas, eu também não uso crase. Antes de palavras masculinas, Jorge tem um carro a álcool. Álcool é masculino, então eu não uso crase. Samuel comprou um Jeep a diesel. Diesel é masculino, não uso crase. Escreveu a lápis. Lápis é masculino. Antes de verbo, não uso crase. Estava disposto a salvar a menina. Não uso crase. Passava o dia a cantar. Não uso frase por conta do cantar.
comprometeu-se a estudar mais. Não uso crase porque estudar é um verbo. Antes de pronomes pessoais do caso reto e do oblíquo, falamos a ela é é um pronome pessoal, sobre o ocorrido. Ofereceram a mim, é um pronome pessoal do caso oblíquo. Não uso crase. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Deram o troco a ele, pronome pessoal do caso reto. Antes de pronomes pessoais, seja ele de qualquer um dos casos, eu não uso crase. E aqui nós temos os casos de crase facultativa, que raramente caem em concurso. Tá bom? Mas vamos lá. Eu tenho a preposição até. Então, depois da palavra até, eu não uso crase. Ou posso usar se eu quiser, facultado. Antes de nomes próprios femininos. Então, pessoal, antes de nome próprio feminino, eu não sou obrigado a colocar crase. Eu coloco crase se eu quiser. A escolha é minha. Tá? Então, entrega a Ana, por favor, ou entrega a Ana, por favor, sem crase. E antes de pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles pronomes que indicam posse. Né? Mandou o presente de Natal à sua família. É um pronome possessivo. A posse da sua família. Né? Então, antes de pronomes possessivos, eu uso crase se eu quiser. Lembre-se de que não se usa crase antes da maior parte dos pronomes. Então, na maioria dos pronomes, nós não usamos crase, como nós já vimos ali, né, nos pronomes pessoais do caso reto e do oblíquo. Então, é isso, pessoal. Eu vou disponibilizar depois para vocês isso aqui, assim que eu disponibilizar a aula lá. Tá bom? Vou encerrar um pouquinho mais cedo. A aula de português eu sei que é maçante. A maioria acha chata. E basicamente é isso. Obrigado por vocês estarem comigo aqui. Foi um prazer dar aula para vocês hoje de novo. Festem quem for festar, né? Festa com moderação. Quem está acompanhando pelo YouTube, até mais.